good, shoulda, coulda, knew I would. Super fly, super fresh. Ask your mama, she's impressed. Super fly, super cold, super mean, super nice, super clean. Yeah, you know it. Yeah, well, always so good, baby. Que bom estar recebendo vocês aqui no nosso podcast falando de... Toda quarta-feira às 20 horas está aqui, pronto para uma prosa, trazer uma prosa gostosa para vocês. Hoje o nosso tema é muito interessante, é sobre psicanálise. Nós vamos estar conversando aí sobre esse tema que a gente sabe que muita gente tem interesse, muita gente olha assim meio assustada, porque diz que isso transforma as pessoas, que põe os bichos para fora, né, os demônios para fora. Então, nós vamos tentar tirar um pouco desses mitos, dessas dúvidas. Essa é a ideia, é conversar, trazer para você aí que está nos acompanhando nessa quarta-feira aí, no Falando sobre psicanálise. E para conversar, nada melhor, né, do que conversar com alguém que já tem uma caminhada aí grande na psicanálise, que para a nossa região aqui de Pinhão, Guarapuava, pode-se dizer que é uma pessoa que trouxe a psicanálise com muita vontade aqui para a nossa região, que é o Manuel Moreira da Silva, que é psicanalista com atendimento online e presencial em Guarapuava. Membro fundador e coordenador geral da Sociedade Brasileira de Design Psicanálise, Instituto de Design Psicanálise, membro da Internacional Federação Psicanalítica e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, com livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Hoje, um pós-doutor na área dele, que ele atua como professor, e posso dizer, um grande, bom amigo daí de uma caminhada que a gente tem feito. Manuel, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar o convite, né? Para nós é uma alegria muito grande esse nosso bate-papo. E a gente sempre começa perguntando o que faz o Manuel sair da cama todas as manhãs? Olha, essa é uma excelente pergunta. Mas antes de tudo, eu que agradeço, Nara, primeiro poder te rever, depois de algum tempo, né, da gente estar um pouco longe, um pouco distante, embora Pinhão e Guarapuava sejam bastante próximos, mas as tarefas do dia a dia levam a gente, às vezes, para caminhos diferentes. Quanto ao que me faz levantar da cama, muitas coisas. O amor, por exemplo, me faz levantar da cama cedo. O amor pela cura, o amor pelas pessoas que eu gosto, pela minha companheira, pelo meu enteado, pelos meus filhos. O cuidado de si, quer dizer, o meu cuidado, o cuidado de mim mesmo, o cuidado daqueles que eu gosto, por quem eu tenho amor, e o cuidado pelos meus pacientes na psicanálise, o cuidado pelos meus alunos, pelos meus colegas, porque também nós temos que preservar essa relação no trabalho. Então, tudo aquilo que eu faço, de algum modo, me motiva a levantar cedo da cama. O meu cedo é por volta de 6h30, 7h. Não sei o de vocês. Então é cedo mas mesmo. Esse é o meu. E é cedo, né? Manuel, a psicanálise, eu digo que ela tem um monte de tabus em volta dela e ela sempre foi olhada como uma coisa para uma elite. Então eu acho que a primeira prosa nossa podia ser isso. Ela é para todo mundo? A psicanálise, isso é um segredo, é para todo mundo que deseja. Porque se a pessoa não deseja, você pode fazer, inclusive, um tratamento gratuito, que não vai dar certo. Se a pessoa deseja, você pode fazer um tratamento de R$2.000 a sessão, vai dar certo. Mas se a pessoa deseja mesmo e não tem dinheiro, por exemplo, se resolve. Pelo menos na nossa clínica se resolve. Se resolve comigo, se resolve com alguns dos nossos membros. Temos membros aqui no Paraná, em Guarapuava, no Pinhão, temos membros na nossa sociedade, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. É uma sociedade nova
que está crescendo, mas que tem pessoas engajadas e com essa mesma vontade e desejo de levantar cedo da cama para colaborar, para cuidar de si e dos outros. Então, esse primeiro tabu, infelizmente, ele foi verdadeiro por muito tempo e, felizmente, a nosso ver, não é mais um tabu. O próprio Freud, o fundador da psicanálise, ele tinha clínicas públicas. Ou seja, o Freud também, gente, atendia sem cobrar ou cobrando valores mínimos. Óbvio que na psicanálise quem pode pagar mais, paga mais. Quem pode pagar menos, paga menos. E quem não pode pagar, não paga. O importante é desejo. Se houver desejo de enfrentar, como você falou um pouco antes, os demônios interiores, está conosco. Nós estamos juntos com essa pessoa que quer levar à frente essa tarefa, que quer levar à frente esse desafio. Manuel, a gente sempre quando fala em psicanálise, ou mesmo às vezes quando você fala em psicólogos e tal, as pessoas sempre pensam assim, que tem que ser alguém que esteja com um trauma muito grande. Eu não consigo dirigir, ou eu não consigo fazer tal coisa, então aí eu preciso ir para a psicanálise. E, na verdade, se a gente vai percebendo, pelo menos a impressão que a gente tem, de alguém que é, por enquanto, um mero curioso, um estudioso não tão profundo, é que a psicanálise é alguém que te faz se conhecer. E se conhecer na profundidade. Tem dois aspectos. Primeiramente, a psicanálise significa uma análise da psique. Ou seja, é um modo de conhecermos o que se passa na nossa mente. Desse ponto de vista, é um autoconhecimento, como você disse, mas mais profundamente ainda, eu brinco, que é um conhecimento de si. No fundo, é a mesma coisa de autoconhecimento. Só que a palavra autoconhecimento dá uma aura gigantesca de algo geral, de algo não palpável. Sim. Mas se nós falamos conhecimento de si, o que é o si? O si é isso que nós fazemos no dia a dia. Isso é que nós somos em cada momento. Ao tomar, por exemplo, um copo de água, um gole, né, como no meu caso agora, ao apreciar um quadro, uma obra de arte abstrata, e ao falar de assuntos como esses que nós estamos falando aqui. Então, nós nos voltamos cada vez mais para o nosso lado interior, para o nosso psiquismo, e isso é o que a psicanálise propõe. Quanto mais nós pudermos fazer isso, nós vamos saber o que acontece conosco e por que tomamos certas decisões na vida, por exemplo. Então, nós trabalhamos, sim, com pessoas doentes mentais. Também trabalhamos. O que é uma pessoa que poderíamos chamar de um doente mental? É uma pessoa que chegou a tal ponto no processo de sofrimento psíquico, que chegou a tal ponto no processo de um adoecimento, que tornou-se crônico. Nesse sentido, por exemplo, uma pessoa com depressão, dependendo do grau dessa depressão, é uma pessoa com adoecimento psíquico. Nós trabalhamos com essa pessoa? Trabalhamos. Nós tratamos dessa pessoa? Tratamos. Agora, uma pessoa que, por exemplo, tudo que ela faz na vida dá certo, é uma pessoa feliz, porém, o único probleminha é que essa pessoa não consegue dar sequência em projetos. Essa pessoa precisa de psicanálise, tal como o outro, porque aquilo que está acontecendo pode ser um processo, por exemplo, de autossabotagem, pode ser uma lealdade, pode ser uma solidariedade com uma certa pessoa da família, pai, mãe, irmão, não importa quem, que faz com que ela se sabote, com que ela não tome para si tudo aquilo que ela está realizando. Às vezes, ao contrário, tem aquelas pessoas que dão certo em tudo, mas no relacionamento não vai bem. E por que não vai bem? Porque ela acha que tudo é para ela. Ela não consegue escutar o outro, o companheiro, ou a companheira, o filho, ou a mãe, ou o pai. Então, para essa pessoa também, a psicanálise
é indicada. E para aquela pessoa que quer simplesmente entender melhor o que acontece com ela, também. Porque, além de trabalhar com traumas, nós trabalhamos com as demandas. Eu tenho tal demanda. Como é que eu realizo essa demanda? Como que eu faço para isso que é o meu desejo se torne real? Por mais difícil que seja, e às vezes até quando parece muito fácil. Algumas pessoas têm problema com isso. Ou seja, tudo é muito fácil, não entendo por quê. E aí elas deixam de querer fazer porque tudo é muito fácil. Também sim, a psicanálise é para todos, nesse sentido. Mas todos que desejam, todos que querem. Eu, pessoalmente, não trato pessoas que não querem. Eu digo, você quer seguir esse caminho? Quando é para criança, eu digo, olha, eu atenderei seu filho, sua filha, mas só se ele quiser. Se não quiser, pode me pagar o que for. Eu não vou atender, porque não é o desejo daquela outra pessoa. E o desejo é essencial, né? Porque senão como é que Exatamente. você vai se permitir? Eu acho que é só com o desejo que eu acredito que para a psicanálise a gente tem que se permitir, né? Se permitir caminhar dentro de si. Isso não é muito fácil. Se permitir e se autorizar. Os maiores problemas, na grande maioria das pessoas, está aqui. Ou não se permite, ou não se autoriza. Parece a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. Se permitir, é a pessoa perceber que ela também tem direitos. Se autorizar, que ela também é capaz. Exato. Então, e para você que está aí já nos acompanhando, nos participando, tenho certeza aí, bem interessada nessa nossa prosa, aproveita esse momento, já curte, já compartilha, já, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já aciona o sininho, porque é um tema importante. E quem vai fazer esse tema chegar, essa prosa ir longe, é você que está aí nos acompanhando. E para você é coisa simples, para nós aqui faz toda a diferença, porque além de você levar uma coisa importante para muita gente, você ajuda a qualificar o trabalho que a gente realiza. Então, faça esses 4 gestos que são bem simplesinhos. Curtir, compartilhar, se inscrever e acionar o sininho. Manuel, qual é a diferença, né? Porque aí às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas tanto faz eu ir num psicólogo, eu ir num psiquiatra, eu ir num psicanalista, como diz uma amiga minha, são tudo farinha do mesmo saco? Qual que é a diferença? Eu acho que isso também é uma coisa que fica na cabeça das pessoas. Talvez seja tudo farinha do mesmo saco mesmo, essa mulher está certa, mas a farinha é diferente. Cada uma dessas farinhas tem uma qualidade diferente, tem uma natureza diferente. O saco pode ser aquele saco, eu não entendo muito disso, né, dessas coisas, mas pode ser aquele de estopa, pode ser de papel, de linha, de papel, pode ser de vários tipos. O importante é o conteúdo. Vamos falar da psiquiatria primeiro. Psiquiatria, quem a exerce é o psiquiatra, que é um médico. Esse médico fez um curso de 10 anos aproximadamente e depois um aprofundamento. É uma clínica específica em psiquiatria. Pela legislação brasileira e internacional, o psiquiatra é o único que pode, por exemplo, prescrever certos medicamentos, é o único que pode dar um diagnóstico e é o único que pode levar adiante certos tratamentos. Mas o que faz o psiquiatra? O psiquiatra trabalha com o nosso cérebro. Ele trabalha com o nosso sistema nervoso. Ele trabalha, no fundo, com o nosso corpo. Ele trabalha com a máquina. Ele trabalha com a máquina. Então, o psiquiatra, ele é aquele médico do psíquico, é o iatra, como dizem os gregos, do psíquico, só que se tornou, ao longo do tempo, do psíquico do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico. Então, o que ocorre com o nosso sistema nervoso, não só no cérebro, mas no corpo inteiro. O nosso sistema nervoso está espalhado pelo corpo. Sim. Nós temos o sistema nervoso central e o periférico, que é para onde vão se distribuindo os diversos ganchos, vamos dizer assim, gânglios do nosso sistema nervoso. O psiquiatra trabalha com isso. Então, ele vai receitar medicamentos para depressão, por exemplo,
vai receitar medicamentos para a mania, vai receitar medicamentos para outras situações envolvendo a doença psíquica, envolvendo o sofrimento psíquico. É o que ele vai fazer. Dá certo? Dá, em certa medida. Isso vai até as causas? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque como ele vai tratar do biológico, ele está tratando só de um aspecto, não do conteúdo global que é o ser humano. O psicólogo tem uma importância central em tudo isso, porque uma vez que o psiquiatra trata da mente no sentido físico, material, biológico, não trata do comportamento, por exemplo. O fato de eu tomar um medicamento para uma coisa ou outra não vai mudar o meu comportamento. Exato. Quem vai trabalhar esse comportamento é o psicólogo. O psicólogo trabalha com tudo aquilo que é atual em nós. Ou seja, tudo aquilo que nós temos consciência que está acontecendo e tudo aquilo que nós queremos mudar. Então, se você tem um problema, você sabe qual é o problema, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue fazer por um motivo ou por outro, talvez sim o seu caso seja com um psicólogo. E ele vai te tratar muito bem. Bom, só que às vezes não adianta. Por quê? Porque o problema não tem a ver com o atual. Tem a ver com o passado. Mas não o passado que você lembra, mas aquele que está esquecido. Aquele que foi em algum momento da nossa vida reprimido. Aquele que foi inibido. Aquele que foi de algum modo rejeitado. Aquele que foi recusado em algum momento. E que por vários mecanismos de defesa saiu da nossa mente consciente. Não está mais no nível atual. E nós fazemos certas coisas e não sabemos por que fazemos. Por exemplo, uma pessoa faz um curso pago, caro. Quando chega na hora de pegar o diploma, o que faz? Desiste. Adianta essa pessoa ir no psiquiatra? Não. Adianta ela ir no psicólogo? Não. O que acontece com essa pessoa? Provavelmente um processo de autossabotagem. Porque isso foi um curso, foi. Mas se você olhar lá atrás, tem outras coisas que ela fez e na hora H desistiu. O que acontece com essa pessoa? Por que isso acontece? Ninguém sabe. É coisa de Deus, ou é coisa do demônio, alguns dizem, ou é o destino. Não. Isso são traumas do passado, isso são demandas reprimidas do passado que foram lá para o nosso inconsciente. Palavrinha danada essa, depois eu explico. Foram lá para o nosso inconsciente e não adianta tomar remédio, não adianta ir no psicólogo, porque eles não vão trabalhar com esse aspecto, entre aspas, com essa parte do nosso sistema psíquico. Eles não vão trabalhar com essa parte do nosso aparelho psíquico. Quem faz isso é o psicanalista. Então, é muito democrática a coisa da mente humana. Tem trabalho para o psiquiatra, tem muito trabalho. E que bom que tem ele, porque eu não queria fazer o trabalho dele, eu não quero, eu não faço. Tem trabalho para o psicólogo, e é importante que isso seja assim. Eu não quero fazer o trabalho de psicólogo, senão eu seria psicólogo. Mas eu quero fazer o trabalho de psicanalista, que é aquele de investigar clinicamente, com cada paciente que me procura, as causas psíquicas do porquê acontecem certas coisas com ele e ele não se dá conta. Por exemplo, de que acabou de fazer. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue controlar as emoções. Quando acontece, já aconteceu. Quando percebe, já aconteceu. Isso é coisa para o psicólogo? Isso é coisa para o psiquiatra? Não, isso é algo para o psicanalista, que vai junto com esse paciente. E aqui uma coisa interessante, para a psicanálise não existe paciente depois da primeira sessão. Ele só é paciente na primeira sessão, porque ali ele vai decidir se quer ou não seguir aquele caminho. E se ele quiser, a partir dali, ele vai ser analisante.
Ou seja, ele vai ser aquele sujeito que, junto com o psicanalista, vão desenvolver um processo de cura. Então, ele tem que ser ele tem que querer ser curado. E o psicanalista tem que querer curar. Se os dois tiverem esse pensamento, tiverem esse desejo, dá certo o processo psicanalítico. Porque, antes de tudo, é um acordo. Antes de tudo, o que nós fazemos, e para dar certo, é uma aliança terapêutica, o nome que o Freud dava a isso. Uma aliança terapêutica entre o analista e a parte saudável do paciente. A parte do eu saudável naquele paciente. Porque nós, quando adoecemos psiquicamente, quando estamos em sofrimento, é como se houvesse uma divisão em nós. Uma parte de nós quer se curar, mas a outra parte está nem aí e quer ficar doente. Porque às vezes é bom ficar doente. A gente recebe carinho, a gente fica encostado, o governo pagando para nós, para quem trabalha de carteira assinada. Então, uma parte de nós não vai querer mesmo ficar sã. A parte que quer ficar sã, que quer ter o equilíbrio, é essa parte que faz um acordo com o analista para ambos seguirem adiante. Porque, não vamos mentir para ninguém, às vezes, entrar num tratamento psicanalítico é algo doído, sim, porque é você que tem que estar trabalhando aquilo no dia a dia. Às vezes, dá certo fazer análise uma vez por semana, mas às vezes não. Tem que ser 2, às vezes tem que ser 3. Eu trato de pessoas, às vezes 3 vezes por semana, às vezes 2, às vezes 1. Já houve casos que 4 ou 5. Como era antigamente, na época do Freud, e como alguns até hoje fazem. Quer fazer análise? É 5 vezes por semana. Não, isso já caiu. Nós sabemos que hoje não precisa desse modo. Por quê? Porque há técnicas novas, há uma série de coisas novas que podemos trabalhar. Porém, uma coisa não mudou. Tem que haver desejo. E a psicanálise trata do inconsciente. Apenas. As outras coisas a gente deixa para os outros, porque nós somos democráticos. Mas também podemos trabalhar isso. Mas nós não vamos receitar medicamento, nós não vamos dar diagnóstico, tal como o psiquiatra faz, e não vamos tratar de questões que estão ao nível do consciente. Porque isso vai se tornar uma racionalização, e aí, talvez, na grande maioria das vezes, isso vai implicar uma interrupção ou uma certa lentidão do processo de cura. Então, a coisa é bem profunda, né? E a pessoa, por isso que precisa ter o desejo, né? Porque senão você se assusta, às vezes, com o que você vai encontrar, porque você vai encontrar você mesmo. Você mesmo e coisas que você estava escondendo de você Exatamente. mesmo. Então, essa é que é a situação mais difícil, eu acho, para quem vai para a psicanálise, né? Até porque muitas vezes a pessoa vai achando que é uma coisa simples. Uma coisa romântica. Tem uma história romântica em volta da psicanálise, né? Às vezes até muito glamour, né? Porque ao mesmo tempo você percebe assim que socialmente ainda você tem 2 situações. Um povo acha que é chique, né? Que é assim, moderna, você vai fazer psicanálise. E tem um povo que acha que a psicanálise é para doido. Então eu não vou, se eu vou, eu não posso sou contar. Eu não posso contar para ninguém, né? Eu me lembro que hoje já está bem melhor, mas havia uma época, inclusive, que as pessoas tinham medo de admitir que iam na psicanálise. É verdade. Porque iam ser olhadas como doidos, né? E na verdade é você se descobrindo, né? Com as suas potencialidades e as suas dificuldades, os seus traumas. Desafios. Né? Isso é muito interessante. E uma outra fala que se diz muito, até porque como Freud, né, trouxe a psicanálise aí para a sociedade, para o mundo, é que diz que não adianta fazer psicanálise, porque tudo é culpa da mãe mesmo. Qual mãe? Qual mãe? Boa pergunta. Sabia que cada um de nós temos pelo menos 3 mães? Essa é novidade para mim. Nós temos a mãe real, que jamais vamos conhecer. Sim, a mãe real, aquela de carne e osso. Jamais iremos conhecê-la.
por mais que convivamos com ela. Existe a mãe imaginária, aquela que imaginamos que seja, aquela que está conosco o tempo todo, que nos envolve de todas as maneiras. Está tudo no nosso imaginário, essa mãe. E tem a mãe simbólica, que é aquela que de algum modo internalizou-se, introjetou-se de tal maneira em nós, que às vezes se tornou nós mesmos. A gente pode falar mal da mãe real, pode falar mal da mãe imaginária, mas lá dentro de nós tem uma mãe simbólica, determinando tudo que nós fazemos. Qual mãe é a culpada? Talvez nenhuma. Talvez todas. Talvez aquela que nós introjetamos do modo como introjetamos. Essa mãe nós temos que matar. Assim como o pai, que nós introjetamos de tal e tal maneira que tomou conta de nós, que fez com que nós não nos pertencêssemos mais. Mas o que fizéssemos ou o que fazemos é só repetição daquilo que esse pai simbólico ou dessa mãe simbólica determina. E a mãe real onde fica? Ela não fica, ela não tem que ficar, ela tem que viver a vida dela da melhor maneira que ela puder. E com essa mãe, nós também temos que estar junto para celebrar a vida. Mas lá dentro de nós, a mãe simbólica, essa nós temos que lidar com ela. Até porque a gente precisa se lembrar que a mãe real é gente, né? Exatamente. Tem limites, tem problemas, tem situações. Exatamente. E lembrando você que está nos acompanhando aí, que se esse cenário que você está vendo, você acha ele bacana, você acha ele legal, né? É um cenário que a gente sonhou com ele, pensou para poder trazer para vocês a melhor imagem e para os nossos convidados se sentirem acolhidos. Mas quem ajudou nós a concretizar esse sonho foi a marcenaria Trato Feito, aqui do município de Pinhão, que pertence ali à loja Magazine, que tem à frente o Marcos Recking, a Andréia, e que eles têm uma equipe muito joia de profissionais que realizam sonhos de você que quer um espaço, seja na sua casa, seja no seu consultório, seja no seu escritório, na sua empresa, um espaço planejado. Você vai ter uma equipe lá pensando isso para você, realizando o teu sonho. E se você não quiser planejado, como a marcenaria está juntinho com a loja Magazine, que trabalha com móveis eletrodomésticos, você também vai poder fazer lá uma organização utilizando também móveis que não são planejados. Então é um espaço muito bacana que você pode estar aí aproveitando ele e você já tem aqui uma amostra ou curtir o nosso podcast aqui. Manuel, quando a gente fala em psicanálise, normalmente as pessoas pensam assim: mas eu vou ficar quanto tempo na psicanálise? Até uma amiga minha disse assim: eu conheço gente que já está caducando e ainda está na psicanálise. Esses dias eu vi até uma fala muito bacana da Fernanda, né, que está em moda agora, que ela falando que ela disse: gente, psicanálise é conforme a fase da vida da gente. Daí ela estava falando que ela frequenta, daí ela sai, daí ela se transforma, se modifica. Nessa modificação, ela fala assim: eu crio um monte de fantasminhas, daí eu preciso resolver esses fantasminhas e volto. Então, eu acho que queria que você falasse um pouco disso, desse tempo, né, do analisando. Vamos lá. Psicanálise tem N tempos. Você pode fazer psicanálise uma vez na vida e tudo bem, nunca mais voltar, dar tchau para o analista e esquecer quem é ele. Isso às vezes é até bom, é até recomendado. Às vezes você entra em análise e fica assim vários anos, e às vezes você faz, como a Fernanda, você vai por fases, você vai por questões, você vai por demandas, na verdade. Sempre que o paciente, que é a paciente, termina o tratamento, mesmo que ela tenha interrompido, sem dizer para o analista que interrompeu, é porque ela já resolveu uma demanda. Então ela não precisa mais ir. Porque quem decide em nós é o nosso inconsciente.
que é aquela parte de nós da qual nós não sabemos o que acontece lá dentro, mas ela decide por nós. E especialmente no que diz respeito aos nossos desejos e aos nossos sofrimentos. Desejos porque é de lá que saem todos os desejos. Sofrimentos porque alguns desses desejos são barrados pelo pré-consciente, pelo consciente, pelo eu, em suma. Porque o eu tem uma parte inconsciente também que barra essas coisas. Ou aquela parte pré-consciente que barra. Então, dependendo da demanda, dependendo do trauma, dependendo da busca, uma análise pode durar 3 meses, às vezes 2 ou 3 sessões, às vezes anos. Por quê? Porque há vários tipos de pacientes, há vários tipos de sofrimento psíquico. Por exemplo, uma pessoa que teve um bloqueio, teve um trauma e não consegue dirigir. Essa pessoa vai procurar um analista, provavelmente, não estou dizendo que é assim com todo mundo, mas provavelmente ela vai fazer 3, 4 sessões e vai resolver. E vai tatear para o analista. Ela não tem outro problema, ou se tem, ela não quer lidar com os outros, porque você vai para a análise lidar com as questões que você quer lidar. Não é o analista que vai decidir, não, você tem que fazer isso. Não, é você que vai decidir. Eu quero só lidar com esse problema do meu marido que não me deixa dormir. Por que ele não deixa dormir? Aí é outra coisa. Cada um. Depende de cada situação. Mas essa do dirigir, por exemplo, quantas pessoas já me procuraram e ficamos 2 sessões, 4, 20? O meu primeiro caso durou aproximadamente 20 a 30 sessões. Era um homem por volta de 40 anos com fibromialgia há 10. Há 5 anos ele estava encostado, há 6 anos ele estava encostado e não trabalhava. Porém, aconteceram coisas e aí ele procurou análise. Foi 4 meses praticamente de análise. Até hoje, isso já tem mais de 10 anos, ele não tem mais nenhum sintoma da fibromialgia. Tá? Há pessoas com fibromialgia que demandam um tratamento mais prolongado, porque tem que ver como que aquilo está estruturado nessa pessoa. Pessoas autistas, elas demandam um tempo mais demorado de análise, dependendo do modo como elas estão, quando elas procuram um analista. Pessoas com um grau muito acentuado de dependência, seja química, seja emocional, sim, é mais demorado. Agora, uma pessoa saiu para se divertir e presenciou um assassinato. Na danceteria, por exemplo, ou no avião, um acidente de carro na estrada, qualquer coisa. Essa pessoa vai demandar um tempo médio por conta do estresse pós-traumático. Ou um acidente de trabalho. Então, depende de cada caso. Agora, se a pessoa quer mudar a posição psíquica, mudar o modo de ver o mundo, trabalhar aquelas questões lá do seu modo de vida, sim, gente, vai ser mais demorado. Sim, porque nós vamos mexer em coisas lá dentro. Se eu mexer numa coisinha, vai mexer com outras e com outras e com outras. Porque psicanálise é que nem reforma de casa, né? Você resolve só fazer um cantinho. Eu acho que ela é melhor. Porque vai sempre aparecendo mais. Eu comparo a psicanálise ao computador. Você tem um programa que está velhinho. Esse programa te ajuda? Não. Mas você acha que ele é muito importante. Só que ele está lá só ocupando espaço. É o que acontece conosco, com o que nós chamamos de mecanismos de defesa. Nós temos N mecanismos de defesa, igual programinhas obsoletos de computador, que nós achamos que nos ajudam, só que não nos ajudam. Só que como que eu faço para mudar um programa de computador? Eu tenho que desligar o computador, tirar os programas que vieram depois, até chegar naquele para tirar ele. Porque dependendo de como as coisas são instaladas, eu não consigo tirar aquele, porque tem outros funcionando a partir dele. Só que a diferença, eu desligo o computador.
E esse computador humano nós desligamos? Nunca. Nunca. Por isso é mais demorado. Freud, mesmo os psicanalistas da época dele, os demais, eu digo assim que eles trabalharam, né, jamais tirando mérito e reconhecendo a construção teórico-científica, né? Mas eu digo que eles trabalharam numa sociedade que tinha um comportamento, que tinha um padrão, vamos dizer assim, questão da homossexualidade, homossexualismo. Existia, claro, mas não era tão exposto, tão colocado. A família tinha um padrão mais, a grande maioria das famílias, um padrão mais, um padrão extenso. Mais de 10 filhos. Cada não, e eu digo assim, a grande maioria das famílias seguiam o mesmo padrão, né, com raras diferenças. E hoje o mundo é outro, né? Se a gente comparar, o mundo é outro, né? A questão da sexualidade, dos diversos potenciais sexuais humanos que surgiram. A família hoje é composta de N formas. A psicanálise evoluiu, conseguiu absorver toda essa situação. Freud está superado? Tem duas situações aí. Uma, a psicanálise jamais será superada, e a segunda, porque ela sempre está se superando. Dá para entender isso? Ou seja, sim, Freud está superado, mas não porque ele é coisa do passado, é porque ele é atual. O que de Freud é atual? O modo de pensar, o modo de investigar. Nunca está satisfeito com aquela teoria que ele desenvolveu para o paciente X, vai valer para o paciente Y. Aqui já é uma outra teoria. Porque o que importa para a psicanálise é o que o paciente traz. O discurso que esse paciente traz. Então, eu vou modificar o meu modo de trabalhar a partir do que o paciente traz. Isso quem nos ensinou foi Freud. E se nós desistirmos disso, nós estamos desistindo da psicanálise. Agora, aquela histeria, por exemplo, lá que ele trabalhou, que ele estudou, praticamente ela não existe mais. Só que ela está, digamos assim, no núcleo de várias outras situações. Então, nós temos que entender aquela histeria para entender a histeria de hoje. A questão da homossexualidade. Freud foi o primeiro no planeta a dizer que homossexualidade nada tinha a ver com doença, que era uma escolha. Isso é revolucionário, uma escolha. O que está dizendo? Ele está dizendo que o indivíduo é livre para escolher a sua sexualidade. Então, mesmo, e aí eu vou extrapolar a sua pergunta, me permita? Sim, sim. Isso vale até hoje para o caso, por exemplo, das pessoas trans, homens e mulheres trans. A nossa sexualidade é escolhida, o nosso gênero também. Então, nós podemos dizer que quem está na base de tudo isso é Freud. Contudo, sim, Freud tem os aspectos da sociedade vitoriana na qual ele cresceu e viveu. Agora, foi o primeiro, também temos que falar isso, foi o primeiro a combater esse tipo de situação. Não porque ele quisesse mudar as estruturas da sociedade e tal, não. Talvez quisesse, mas ele queria tornar a vida daquelas pessoas que o procuravam uma vida adequada, uma vida feliz, uma vida saudável. Então, neste sentido, eu diria para você que a psicanálise está superada quanto aos seus aspectos exteriores. Por quê? Porque a sociedade de hoje não é mais a de 100, 150, 200 anos atrás, mas ela permanece pujante naquilo que é interior, o seu modo de proceder, a sua escuta do inconsciente, o seu respeito ao outro, independente de quem seja esse outro. Também. E aproveitando aí essa
pausa enquanto você fica pensando aí um pouquinho em toda essa prosa, porque eu sei que vai deixar um monte de minhoquinha, né? Um monte de interrogação, e essa é a ideia, né? Quando a gente fala de psicanálise, a ideia nunca é ter nada pronto, né? É sempre ter interrogações. Mas lembrando você também que se você quer fazer, né, aí um tratamento de beleza, quer dar uma geral no cabelo, quer fazer uma maquiagem bacana, nós temos o Espaço Marias aqui em Pinhão, que atende também a região e que tem lá profissionais muito bacanas, né? Então, que cuidam da gente. Então, eu tenho lá, por exemplo, a Paty, que faz a maquiagem, que faz o cabelo, né? A Paula, que faz as unhas, todo mundo muito profissional. E tem a Vânia, né, que é uma terapeuta capilar. Se você quer fazer um tratamento capilar muito bacana, seja você homem, seja você mulher, seja você adolescente, criança, procure o Espaço Maria e fale com a Vânia. Ela, além de ser uma profissional muito atualizada, ela é muito humana, então ela vai te acolher. Eu acho que isso é muito bacana e eu falo isso muito de cadeira porque eu passei por esse processo do tratamento com ela, né? Eu tive uma queda de cabelo muito grande e foi ela quem me ajudou. E ela está sempre ligada, inclusive hoje ela tem um equipamento que aqui na região nossa, ela é a única que tem. É uma maca tecnológica com várias possibilidades de tratamento e onde você faz um tratamento deitado, num conforto muito gostoso, e que você pode também, se você não tem nenhum problema, mas você tá cansado, está estressado e quer fazer um spa, né, uma hora e pouco de um spa para relaxar, é com a Vânia. Ela vai lidar do teu cabelo, vai deixar o teu cabelo mais bonito, mas vai tratar também uma série de outras coisas, inclusive fazer um relaxamento que você sai de lá prontinho para enfrentar o dia a dia. E é aqui no Pinhão, no Espaço Marias, mas que ela atende a região. É só entrar em contato. Falando nisso, né, a gente estava falando aqui em psicanálise, né, aqui em desejo. O desejo do perfeito hoje em dia, Manuel, o desejo da felicidade constante. Como é que a gente lida com isso? Eu posso dividir a sua pergunta em duas? Pode. Porque eu trabalho com muitas pessoas chamadas de perfeccionistas. É interessante porque o perfeccionismo, muitos veem como uma qualidade. E, claro, eu não vejo como defeito, mas eu vejo também como uma psiconeurose. Ou seja, o perfeccionismo é uma compulsão à perfeição. A pessoa está no trabalho, está tudo sendo as mil maravilhas, está todo mundo gostando. E sabe qual é a única a colocar defeito? Sabe? O perfeccionismo. O perfeccionismo, ela própria. Então ela não está satisfeita com aquilo que todo mundo já está satisfeito. Por um lado, isso é bom, quer dizer que essa pessoa quer sempre crescer, quer sempre trazer coisas novas, quer sempre produzir algo novo. Só que isso eu chamo de ambição, que pode ser uma qualidade. Mas o perfeccionismo em si, quando o indivíduo começa a degradar a si próprio, começa a desistir de certas situações, de certas produções que ele fez, porque acha que aquilo não está adequado, ali vira um problema. Eu trato de muitas pessoas assim. Só que às vezes isso não surge por acaso. Isso tem a ver com certas pessoas que nós chamamos de neurodivergentes. Os próprios autistas têm esse aspecto também. As pessoas com TDAH e principalmente as pessoas com altas habilidades, superdotação. As pessoas têm facilidade em produzir muita coisa, mas também têm uma facilidade enorme em se exigir muita coisa. Então elas nunca estão felizes. Estão tristes e têm problemas de depressão às vezes, que não é aquela depressão que o psiquiatra vai tratar adequadamente. É uma depressão existencial, que aí tem que ser o psicanalista. Nem o psicólogo às vezes dá jeito, porque tem uma série de questões internas lá no inconsciente trabalhando para que essas situações aconteçam. Então, essa aí é uma parte da questão. Uma outra parte
a busca da felicidade. Isso é central. Só que tem um problema. O que é felicidade? Cada um de nós tem um conceito de felicidade. Aristóteles, um filósofo, já que sou da filosofia também, vamos falar um pouco de filosofia, me permitam. Aristóteles, um filósofo da antiguidade grega, do século 3 a.C., dizia que a felicidade é você estar de acordo com as normas da cidade. De certo modo, estar em equilíbrio com aquilo que ocorre na cidade. Depois de Aristóteles, por volta, já na modernidade, século XV, XVI, XVII, século XX também, o que era a felicidade? É estar bem consigo mesmo. É ter aquele equilíbrio consigo mesmo. Só que muita gente entende felicidade como ter tudo o que quer. Entende felicidade como acúmulo de bens materiais. O nome disso é outra coisa. O nome disso pode ser depressão também, pode ser uma angústia com a qual a pessoa não consegue lidar e outras situações. Eu diria que a felicidade é um grau de equilíbrio consigo mesmo e com os outros. Porque se você está feliz, a infelicidade do outro não vai te deixar mal, mas a sua felicidade vai contagiar esse outro de tal maneira que ele também vai ficar bem. Ou seja, você não vai ficar mal porque o outro está triste. Mas se você está realmente feliz, sua felicidade vai contagiar de tal modo esse outro que ambos ficarão equilibrados. E eu vejo assim, hoje em dia, e acho que dá para a gente conversar um pouquinho disso, vamos aproveitar o psicanalista, né? Vamos lá. É que, assim, as pessoas têm cada vez mais dificuldade para lidar com a dor, para lidar com o não, para lidar com o sofrimento, com o erro. E eu digo que tudo isso faz parte, inclusive, da nossa construção como ser. Né? Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas querem um mundo que é mais do que o mundo da Alice ainda, mais do que o mundo da Margarina, porque ele é de uma perfeição e principalmente, não pode haver dor. Né? Inclusive, eu vejo, às vezes, quando alguém falece, né, de alguém, a primeira coisa que as pessoas dizem é: não chore, não fique triste. Poxa, eu sempre digo: chore bastante, fique triste, porque não é fácil lidar com isso. Eu falo todo dia para várias pessoas. Né? Não é fácil. Faz bem para a saúde Faz chorar. bem, né? Eu digo que esse é um mecanismo muito bacana que a natureza nos deu. Mas a gente percebe isso, que as pessoas parecem que estão tendo cada vez mais dificuldade de lidar com o sofrimento, como ele, inclusive, fosse um barrador de felicidade. Quando eu digo que, na verdade, ele para mim, pelo menos, um processo que me mostra, inclusive, a qualidade da felicidade. Bom, você tocou numa questão muito importante hoje em dia. Mas hoje em dia não é agora, hoje. Não, é hoje em dia, nos últimos 50 anos. Exato. Nós temos hoje pessoas de 40, 50 anos. Um dia eu chego nessa idade para saber exatamente como é, mas, e isso é com comprovação, 40, 50 anos que moram com os pais. Imagina, uma pessoa de 50 anos que mora com os pais, é solteiro, é solteira, mora com os pais. E esses pais ainda protegem, e esses pais ainda fazem tudo para essa pessoa. Ou seja, essa pessoa não teve a experiência da frustração. O que é a experiência da frustração? Por mais que seu pai tenha dinheiro, sua mãe, às vezes, passando pela loja, a criança diz: mãe, eu quero esse brinquedo. Ah, não, eu quero esse. Então, qual que você quer? Eu quero os dois. A mãe ou o pai compra os dois. E tudo bem. Só que isso acontece uma vez, 2, 50, 2.000. Essa criança entra na puberdade, depois entra na fase adulta e vai fazer o que do mundo? A mínima frustração já vai ser divórcio. A mínima frustração já vai ser
vou te levar na justiça, vou entrar com processo contra você. Ou seja, nos últimos 50 anos, talvez mais, nós perdemos a experiência da frustração. Nós perdemos a experiência de lidar com certos problemas por nós mesmos. Por quê? Porque alguém nos superprotegeu. A superproteção, sim, é um problema que leva a esse tipo de situação. Há uma época na nossa vida de criança que isso acontece, mas ali nossos pais têm que intervir de certo modo, ou cuidador ou cuidadora. Porque se não intervém, nós achamos que o mundo é sempre um mar de rosas e nós nunca poderemos ter qualquer frustração. E o mundo não é o mar de rosa, né? Exatamente. O mundo Na verdade, são as rosas e seus espinhos. Exato, quer dizer, um mar de rosa, ele é só que tem junto os espinhos, as folhas, né? E eu acho isso muito bacana, porque eu acho que se você não trabalha esse teu mecanismo também de enfrentamento das situações difíceis da vida, você não cresce, parece que você fica estagnado. Não que para crescer precisa sofrer. Não vai haver amadurecimento emocional. Eu acho que não tem como passar por ele sem, né? Até porque as relações, eu digo, quando a gente vive muito num mundo mais fantasioso, a gente, como estava no começo ali, em relação à mãe, a gente cria muito imagens, né? E a gente espera muito que o outro seja a imagem que eu quero. Eu acho que na psicanálise vai se dando conta disso. Eu acho que no mundo tem muito isso, né? O nosso trabalho é quebrar essas imagens, essas, a gente chama de fantasias. Atravessar a fantasia é o trabalho da psicanálise com cada analisante que chega lá. Só que ele tem que querer atravessar essa fantasia, quebrar essas fantasias, quebrar essa ilusão de que tudo é perfeito. Por exemplo. Hoje em dia também as redes sociais nos permitem aí as pessoas colocarem o que querem, né? Infelizmente as redes sociais permitem isso. Mas a gente percebe que a mesma pessoa que fala na rede social muita coisa, no dia a dia, dialogando, se ela tiver com as mesmas pessoas para quem ela está mandando aquele recado, se ela tiver, ela não vai falar. Você acha que é uma forma do inconsciente, do psique, trabalhar na rede social? É a forma dele trabalhar em qualquer lugar. Na rede social, principalmente porque ele acha, há muito tempo já se discute isso, que ele está seguro na casinha dele, no computador dele. Então ele fala qualquer coisa, porque não tem ninguém ali para naquela hora colocar um limite. Por um lado é bom, porque está exercendo a liberdade. Por outro lado, e aí, meu caro, minha cara, você vai assumir a sua responsabilidade disso? Essa é a questão que está em jogo. Porque normalmente o pessoal já gosta de fazer um fervo dentro da rede social. Uma treta dentro da rede social. E a psicanálise também chegou, né? Porque a tecnologia veio, tem seus prós, tem seus contras, mas você mesmo, quando a gente fez a fala ali, né? Atende online. Como é que foi para a psicanálise esse caminhar, né? Porque a gente sabe que quando você está trabalhando ali com o analisante, você também está avaliando o corporal, a expressão. Então, como é que foi para a psicanálise e para esse mundo online? Eu posso falar de mim, não da psicanálise como um todo, ou dos psicanalistas como um todo. Mas muita gente, até um pouco tempo atrás, era contra análise online. Eu, como fiz uma formação também diferenciada e comecei atendendo desde o início, eu digo, você tem que atender online para aprender como que é esse processo atual e tem que atender em loco para também como que é o processo mais tradicional, que não quer dizer inatual. É fundamental que seja também em loco a análise. Porém, existem métodos, existem processos que você tem online e você não tem presencial. Tem processo no presencial que você não tem online. Mas a transferência, a contra-transferência, a resistência, a contra-resistência, isso existe em ambos.
A questão é a preparação do analista para esse novo mundo, para esses novos desafios. Vamos falar de uma coisinha aqui que todo mundo, quando fala em psicanálise, é a primeira coisa que lembra. Por que de um divã? O divã tem algumas teorias. Eu advogo e fui um dos primeiros a advogar, com base nos textos de Freud, na experiência dele, que o divã, primeiro, o fato dele ser mais ou menos inclinado, ele coloca você a meio caminho do sono e a meio caminho da vigília. De tal modo que no divã as suas demandas inconscientes se tornam mais presentes e vêm para fora com mais facilidade, sem tanta resistência quando você, por exemplo, está sentado. Quando você está sentado, é o seu consciente que está organizando tudo. Quando você está deitado numa cama, é completamente o seu inconsciente, você vai dormir. Mas se você está no divã, mais ou menos inclinado, ligeiramente inclinado, você está entre um e outro. Está naquele grau de relaxamento que permite as ideias, as imagens florescerem. Você tem uma certa consciência que diz que é você que está no controle, não tem ninguém te controlando. E ao mesmo tempo você sabe que aquele que está vindo de dentro de você é o seu desejo querendo se expor. Ah, bacana, jóia. Lembrando você que está aí nos acompanhando, né, no nosso Falando de, que hoje estamos conversando sobre psicanálise, que o nosso próximo Falando de é sobre agroecologia e sobre principalmente o trabalho da mulher nesse campo da agroecologia, né, que é tão importante hoje em dia. Então nós vamos estar falando de saúde, de mulher do campo. Então é um tema bem diverso e, ao mesmo tempo, muito atual. Então, você já fica esperando aí para a próxima quarta-feira estar com a gente. Manuel, a gente já vai... Né, a ideia sempre, quando a gente começa, assim, é ficar, né? Porque a prosa... É bom papo, então. A conversa é boa. Esse dia alguém me disse que tinha que ter o chimarrão. Eu digo, mas é que daí a gente não para mais. É né? verdade. Daí o outro... Chimarrão, café. Um vinho, né? É, vinho eu digo, ótimo. mas daí a gente já não para mais. Então, para a gente já ir se encaminhando ali para os finalmente, primeiro, que você falasse um pouquinho mais assim, de como é que você se descobriu psicanalista e como que isso mexeu com a tua vida. E se na psicanálise cabe gratidão. A gratidão cabe em todos os lugares. Tá? Ela é o que há de mais imenso na nossa experiência de mundo e não ocupa espaço. Então, na psicanálise também. A melhor análise é aquela que pratica a gratidão. E o que é a gratidão? É ser grato. Ser grato significa estar em equilíbrio, também estar feliz, satisfeito. Nós buscamos a satisfação, então nós buscamos a gratidão. O que me levou a isso? Eu digo que é um caminho longo, não daria tempo no finalzinho para dizer. Mas eu estou envolvido com a psicanálise desde os últimos semestres da minha formação em filosofia. Isso tem alguns anos, eu não vou dizer porque vocês vão descobrir minha idade, né? Não pode falar da idade nessas coisas. Mas eu dou um desconto. Quando eu fazia a minha graduação em filosofia, eu tive um contato com uma pessoa muito bacana, o Ricardo Luiz Leopoldino, que talvez vá nos ver algum dia nesse podcast, que era um psicanalista e também fazia filosofia. Nós tínhamos muitas coisas em comum e começamos a trabalhar juntos. Depois eu entrei no mestrado, nós fizemos um seminário de filosofia e psicanálise. Nesse seminário, falávamos de filosofia e psicanálise de modo bastante integrado. Depois eu vim para o Paraná, sou de Minas Gerais, gente. Depois mineiro. Eu vim para o Paraná e sim, aquele seminário ficou de lado, foi encerrado. Comecei a trabalhar com filosofia aqui, porque a minha formação era em filosofia. E em 2012, eu entrei num programa chamado PIBID, das escolas de ensino médio e fundamental e das universidades. Então, eu entrei pela universidade, trabalhando com adolescentes. Ali eu comecei a notar uma série de situações interessantes e aquilo me reportou de novo às questões da psicanálise. E a partir daí, eu não parei mais.
também fiz as minhas análises, ainda faço as minhas análises, e a descoberta de si é aquilo que a psicanálise mais nos torna possível. E, claro, não há pagamento possível para essa descoberta de si, só gratidão. É isso. Se você quiser deixar os teus contatos, Manuel, para o pessoal, fique à vontade. Ótimo. Então, quem quiser conhecer mais de psicanálise, nós temos uma formação em psicanálise que é online e também temos reuniões presenciais. Eu convido vocês a entrar em contato conosco ou talvez aqui com a Nara, que nos repassa, para saber desses cursos, dessa formação. Eu sou o membro fundador da Sociedade Brasileira de Design Psicanálise, Instituto de Design Psicanálise, uma sociedade bem nova, criamos ela em 2022, a convite do presidente à época da Federação Internacional das Sociedades Psicanalíticas, a IFPS. Então nós já somos uma sociedade credenciada internacionalmente e desde então fazemos formações em psicanálise ligadas à IFPS. A formação dura 3 anos, com 2 seminários por semestre. No fim desse tempo, se você fez a formação teórica, se você fez a sua análise pessoal e se você atendeu pelo menos 3 pacientes nesse período, você já começa a trabalhar como psicanalista. A nossa formação é para quem quer se vincular à nossa sociedade. Então, uma vez formado, você se torna membro da nossa sociedade e continua a sua formação. A nossa formação é continuada. Por quê? Para dar conta de tudo isso. Sim. E no nível de excelência, a formação é fundamental que seja continuada. Mas, se você quiser fazer só um tratamento psicanalítico, também entra em contato comigo. Por que não? Sim. Ou com a Nara, e ela repassa o contato. Mas anotem, por gentileza, o telefone 429-8808-4402. Para quem prefere as redes sociais, eu não estou muito tempo lá, mas eu vejo todo dia. Eu sou no Instagram, Manuel Moreira, @psi. MANUEL MOREIA @psi. Lá no Instagram. Vocês encontram, é fácil. Eu creio que é isso. Então, Manuel, foi assim, uma alegria muito grande, porque até a gente está se revendo, né? Como você disse, fazia uns tempinhos que a gente não se encontrava. Eu acho que foi uma prosa muito gostosa, pelo menos da minha parte. Quem sabe para frente, a gente pensa noutra prosa, porque eu acho que a psicanálise dá sempre, assim, conversa para muitas horas, né? Eu acho que aqui a gente podia ir muito mais fundo, mas até... para primeiro, acho que a gente quer mais devagarzinho para não assustar, né, o povo. Isso, tendo dúvida, a gente manda, a gente ajuda a responder. Exatamente. Então, lembrando que você pode deixar suas perguntas, aí a gente sempre está olhando o chat para ver o que está vindo, e também pode mandar sugestões de temas para a gente estar aqui conversando no Falando de. E eu espero você, quarta-feira que vem, às 20 horas, na TV Fatos, pelo YouTube, para participar de mais um Falando de.